Paz do Senhor, louvado seja Deus. Mais esse dia estamos aqui para adorar e glorificar o soberano Senhor. E quero aqui falar com vocês que estão presentes e com quantos vocês estiverem assistindo esse vídeo. Louvado seja Deus, né, irmãos? Eu vou falar aqui sobre o crente, né? O crente, louvado seja Deus, nós crente, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se o crente não pode cumprir com os requisitos de Jesus, Jesus também não precisa cumprir com a sua promessa, né? Não precisa cumprir. Ele pode verdadeiramente ignorar. E qual a palavra que ele disse? Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Não sei de onde vós sois, não sei. Isso está escrito lá em Lucas 13, no versículo 22 até o versículo 27. Né? Então veja bem que nós, se quisermos a salvação, precisamos cumprir com os mandamentos do Senhor nosso Deus, do Pai e do Filho, e o ensinamento do Espírito Santo na nossa vida. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, nos diz assim: ora, todos quantos, louvado seja Deus, estava lendo errado, vou ler aqui agora, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12 e 13. Se perseveramos, também com ele reinaremos. E se negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se nós perseveramos em viver com o Senhor, em obedecer ao Senhor, em obedecer os seus requisitos, em obedecer a sua palavra, por sua vez, ele também é fiel conosco. Mas se nós o negamos, ele também nos negará. Ele também nos negará. Veja bem, o versículo 13: se somos infiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma, pode negar a si próprio. Qual o significado disso? Se ele fala que os infiéis, os injustos, os infiéis não vão entrar no reino de Deus, ele não vai arrumar recursos para ninguém, não vai dar jeitinho para ninguém. Não vai mesmo. Porque ele permanece fiel à sua palavra. Agora ele diz que o justo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. De modo nenhum ele vai deixar essa pessoa para trás. Vai levar com ele para a Nova Jerusalém. Vai salvar essa pessoa. Sem dúvida. Porque ele não tem o certo por errado e nem o errado por certo. A sua palavra é fiel. Por isso que eu estava conversando com vocês aqui e disse: se Jesus voltar hoje, muito poucos são salvos, porque não são mais fiéis. Já foi um dia fiel à palavra, e hoje já não é fiel mais. Parou com a fidelidade, desprezou os santos mandamentos, desprezou a palavra. Acho que agora não tem nada a ver. Mas se nós formos infiéis, ele continua sendo fiel. E fiel a quem? A Bíblia diz que Deus
é zeloso e ele zela da sua palavra. O que ele disse está escrito e se cumprirá. Tudo que ele deixou escrito se cumprirá, querendo ou não querendo. Querendo nós ou não querendo nós. Então a realidade é essa. E isso me chamou muita atenção porque nós estamos vivendo em época de muita desobediência. Muitos crentes, mas muita desobediência. O pessoal acha tão difícil servir ao Senhor, tão difícil ser obediente para o seu próprio bem, que para Deus tanto faz mais ser fiel quanto não ser fiel. Para Ele não vai fazer diferença. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo poderoso. Agora, para nós faz a diferença. Se somos ou não fiéis. Vai fazer muita diferença. Porque o que for fiel até o fim, esse será salvo. Agora, a Bíblia me diz que os infiéis não entrarão no reino de Deus. Os mentirosos, os injustos. Está ali em Apocalipse 20, né? Versículo 8, ou Apocalipse 21, versículo 8. Eu sei que o versículo é 8. Então a realidade é essa. Louvado seja Deus. E eu, como homem de Deus, isso me traz bastante tristeza. Quero dizer para vocês que isso me traz bastante tristeza. Porque tem muitos que não conseguem nem conviver comigo por causa da palavra. Não conseguem conviver comigo por causa da santa palavra de Deus. Às vezes filho não consegue conviver comigo, nora não consegue conviver comigo. Muitos outros crentes não conseguem conviver comigo por causa da palavra de Deus. E o triste disso, que Jesus manda que a gente pregue e ensine, e ele disse assim: aquele que vos rejeita, rejeitaram a mim também. Aqueles que rejeitam um homem de Deus por causa da palavra, ele rejeitou o próprio Deus, ele rejeitou o Senhor. E isso é triste. Certamente também não aceitarão os ensinamentos de Jesus Cristo. Se fosse ele que estivesse aqui, aí a pessoa fala assim: eu aceitaria nada. A prova disso que o povo de Israel estava de frente com Jesus, com o Messias, e não aceitaram, mas rejeitaram. Pode ir lá olhar em João 8, no versículo, vamos botar aí, de 35 por aí agora, 36, 40, 41. No 41, se eu não me engano, ele está dizendo: vós não aceitam a minha palavra. Vamos ver lá. Louvado seja Deus. João 8. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 41. Vamos ver aqui mais 41. Não, vamos botar o 42. Replicou Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me amareis, minha vez de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Vocês viram? A rejeição. Então, certamente, se alguém rejeita um homem de Deus por causa da santa palavra, se um filho
Deus por causa da santa palavra, se um pai rejeita o Filho de Deus por causa da santa palavra, rejeita esse pregador, ele está rejeitando a Jesus. Ele está rejeitando o Senhor. O ensino da palavra de Jesus. Então você vê que versículo 45 diz assim: porque eu digo a verdade, não me crestes, ou não creste em mim. Jesus, ali, diante daquela multidão, tendo que falar essa palavra, porque eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Hoje não se rejeita como é o Filho de Deus, mas rejeita como ele ensina. A prova diz que rejeita qualquer homem de Deus que procura pregar a verdade, geralmente ele é rejeitado. Jesus ensina as palavras do Pai. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu ensino as palavras de Jesus. E Jesus ensinou e ensina através das Escrituras a palavra do Pai, que precisa ser obedecida. Quem quiser morar no céu, quem quiser ser salvo, precisa obedecer. Se não obedecer, não entra no reino de Deus. Porque a Bíblia me diz que quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. 1 João 2, versículo 23. E essa é a realidade. Observação é um contínuo de engano. Melhor dizendo, é um engrenagem. A palavra de Deus, louvado seja Deus. Jesus é claro em dizer essas palavras. Não é minha, mas do meu Pai. O que eu posso dizer para vocês? Essas palavras não é minha, mas é do meu Pai. Essas palavras é do Senhor. Os ensinamentos é do Senhor. Jesus disse claramente: essas palavras não é minha, mas é do meu Pai. O que eu posso dizer? Essas palavras não é minha, mas é do Messias, do Filho de Deus, que nos ensina como obedecer as Escrituras. Mas por esse motivo, os ungidos de Deus, aqueles que procuram ensinar a verdade, falar a verdade, mostrar a verdade, ele é rejeitado. Quantos que já me rejeitaram? Até da minha própria casa. E eu acredito que muitos pastores que aí que pregam a verdade, muitos rejeitaram ele também, na sua própria casa, na sua própria parentela. Como os irmãos de Jesus rejeitavam ele também. Como a nação de Israel rejeitaram o Filho de Deus. E foi muito pouco que começou a servir o Senhor mesmo. Apenas 2 apóstolos, e esse mesmo era um traidor. Depois veio a família de Cornélio junto com seus exércitos. Mas era muito pouco em relação a muita gente. Em relação a muitos povos, só muito pouco que servem ao Senhor. Rejeita o Senhor por causa da palavra. Como conviver com Cristo se não consegue conviver com o ungido de Deus? Só por causa da palavra. Jesus não é a palavra? Jesus não é a sabedoria? O Messias não é a sabedoria? Não é a palavra? Ele é a sabedoria. Ele é a palavra. Agora, como conviver? Quero dizer, Jesus, o Messias, não vai levar
levar ninguém enganado para o céu. Ele vai levar aqueles que são obedientes. Porque sabe que se a pessoa for obediente aqui, vai ser obediente lá. Se for desobediente aqui, vai querer ser desobediente lá. E aquele que era desobediente lá já foi expulso de lá, que é Satanás. Já não pode estar lá mais. Então, João 14, versículo 24, diz: aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. E essas palavras não é minha, mas é do meu Pai. 14, 24. Você pode ver aí, louvado seja Deus, o livro do Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo de número 24, louvado seja Deus. Veja bem o que ele disse: quem não me ama não guarda as minhas palavras. E essa palavra que estás ouvindo não é minha, mas é de meu Pai. É de meu Pai, ela não é minha. O que é que Jesus disse? Eu não tenho domínio de mim, quem me domina é o Pai. Ele é o que me rege. Embora depois de Jesus ressuscitar, todo poder foi lhe dado nos céus e na terra, mas mesmo assim, Deus Pai continua regendo o seu Filho. Para que não haja desobediência, para que não haja nenhuma rebelião, porque o Filho, ele é muito obediente, ele nunca se rebelou contra o Pai. Isso eu estou falando de Jesus. Não é igual hoje que os filhos se rebeliam contra os pais. Mas Jesus nunca rebelou contra o Pai. Nunca. E nunca também se aproveitou do poder que o Pai lhe deu. Porque até então, se ele fosse um pouquinho desobediente, ele não podia nos salvar. E até então, se ele fosse um pouquinho desobediente, ele podia fazer do jeito dele, e não do Pai. Mas ele disse claramente, no versículo 24, preste atenção: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estás ouvindo não é minha, mas é do meu Pai. O que significa? Jesus quer dizer: eu só estou apenas atravessando a palavra do Pai para vocês. Eu sou a fonte de comunicação. Eu sou a fonte que comunico para vocês como vocês devem andar e servir e adorar a Deus Pai. Em meu nome, disse Jesus. Eu, como ministro ou discípulo, digo o mesmo: estas palavras não é minha, mas é de Jesus. Quer ver só? Vamos aí em Mateus, no capítulo 10, versículo 16. Vocês vão ver que basta ser como seu Senhor para ser perseguido. Basta lutar para ser um verdadeiro homem de Deus. Basta lutar para ser um discípulo de Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Veja no versículo 16, 17 e 18. Louvado seja Deus, no capítulo 10. Veja bem que diz assim: eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como uma pomba. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, e para lhes servir de testemunha a eles, aos gentios. Por causa de quê? Jesus disse claramente: por minha causa, por causa da minha palavra, vocês serão castigados, vocês não serão aceitos, e muitos vos rejeitarão por causa da minha palavra. Nós somos rejeitados por causa da palavra de Cristo. No capítulo 15 de João, no versículo 10, ele disse, vamos para João agora, louvado seja Deus, capítulo de João, capítulo
15, versículo 10, ele disse, louvado seja Deus, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim também como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Vocês viram? O amor de Deus foi o quê? Ressuscitou o Filho, e todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então Deus não manda em mais nada, não, é abaixo de Deus, é claro, Ele deu direito, Deus lhe deu direito, lhe deu o poder de governar tudo, segundo a vontade do Pai. A vontade do Pai era essa e é essa, louvado seja Deus. Agora, no versículo 14, capítulo 14, verso 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe o que me chamou a atenção nesse versículo? Que eu, como ungido de Deus, e quero falar para muitos outros ungidos de Deus que ouviram essa mensagem, não adianta ficar carregando ninguém nas costas, porque eles não te valorizaram, não vão te valorizar. Não. Quantos que eu já fiz aqui assim, e quantos foram, saíram daqui, estão seguindo a igreja lá longe, morando aqui perto, morando dentro da igreja e vai para outro lugar. Quantos eu já procurei ajudar de todas as formas? Quantos nós tínhamos carro aqui que pegava as pessoas em casa, e hoje, tá certo, tem muitos que já foram para o Senhor, louvado seja Deus, mas tem outras que saíram e estão em outros lugares sem ninguém buscar, em casa nem nada, não valoriza. O que nós temos que fazer aqui é mostrar o caminho. Mostra o caminho, responsabiliza essa pessoa. Olha, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quer seguir, quer rezar, segue. Se tu conhece a denominação que procura ensinar a vontade do Senhor, mostra para ele. Mas não carrega ele mais nas costas, porque só te trará afrontas e problemas depois. Porque você fica pensando que é amigo, e muitas das vezes não são. O verdadeiro amigo, você não precisa carregar ele. Ele vem até você. O verdadeiro amigo, ele paga o preço por você. O que é que disse Jesus aqui? Vós sois meus amigos se fizeram o que eu vos mando. Versículo 14 do capítulo 15 de João. Então, nós temos que mostrar o caminho para cada um. Mostra o caminho, ensina a verdade, mostra a verdade, mas não tente carregar ninguém no colo, porque por isso você não terá valor. Quero dizer isso para os ungidos especialmente, para esses homens, meu Pai, que verdadeiramente eles lutam para ver as pessoas ser salvas, os que lutam para ver as pessoas ser salvas, não aqueles que lutam para tirar o leite da ovelha e arrancar a lã, não. É para aqueles que lutam para as pessoas ser salvas. E muitas das vezes carrega o fardo dos outros. O que disse Jesus? Quem quer vir após mim, nega a ti mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Jesus não está mandando carregar ninguém. Jesus está mandando mostrar o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Louvado seja Deus. Eu não faço isso mais. Eu mostro o caminho hoje. Eu mostro o caminho. Isso eu procuro fazer sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.